Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Eu sou uma pessoa feliz. Aqueles que são ingratos, até mesmo nas pequenas coisas, vão contra a vontade de Deus e, já que eles não entendem o amor e a graça de Deus, eles sempre murmuram e reclamam. Vejamos a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Está escrito: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. A graça que Deus derramou sobre eles. Foi por isso que os corações deles se encheram de ganância, e eles acabaram murmurando e resmungando o tempo todo. Está escrito que Deus não se agradou desse tipo de gente, e seus corpos ficaram prostrados por todo o deserto. Vejamos o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Entre as várias coisas más, a mais maléfica é não agradecer e não estar feliz. Antes dos israelitas começarem a sua jornada no deserto, eles foram escravizados no Egito, sofrendo com trabalhos pesados todos os dias. Eles não podiam comer o quanto queriam ou ter tempo livre para eles mesmos. Com o seu grande poder, Deus os libertou dessa terra de dor e sofrimento. Então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam dar graças. Eles deveriam dar graças e glórias a Deus 100 vezes ou até 1000 vezes. Não apenas isso, mas com uma aliança, Deus prometeu a eles a terra de Canaã, que manava leite e mel. Eles apenas precisavam esperar pacientemente. Porém, eles não tinham entusiasmo pelo futuro deles, nem alegria pela promessa de Deus. Pequenos desconfortos em sua vida diária os faziam reclamar. Foi por esse motivo que eles falharam em agradar a Deus. Como resultado, eles foram desqualificados de se tornarem o povo de Deus. Deus os desaprovou. É por isso que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vejamos o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa história de 3.500 anos atrás é um reflexo da nossa jornada hoje ao reino dos céus. Deus libertou os israelitas
que eram escravos em uma terra de sofrimento, dor e eterna morte. Da mesma forma, Deus nos libertou da escravidão da morte por meio da nova aliança. O glorioso reino dos céus certamente será dado a nós em breve. Irmãos e irmãs, nós colhemos o que plantamos. A mente de servir os membros, a mente de servir a Deus, a mente de cuidar da igreja, a mente de cuidar do evangelho. Lindos frutos não podem nascer em mentes que pensam apenas em si. O caminho da cruz, que o nosso pai e a nossa mãe estão andando, não é um caminho para nos agradar, e sim um caminho que beneficia os outros, no qual pensamos: o que eu posso fazer pelo bem dos outros? Quando buscarmos esse tipo de caminho, a nossa felicidade se perpetuará. Quando escolhermos um caminho um pouco mais desconfortável, Deus continuará nos dando mais condições favoráveis para ensinarmos melhor a palavra de Deus para alguém. No final, Deus acumula maiores bênçãos para nós. Não vamos nos focar apenas em coisas grandes. Devemos dar graças a Deus, até mesmo pelas coisas pequenas, para que o nosso coração possa estar sempre comovido e cheio de gratidão. Eu espero que todos nós possamos ser felizes, dando graças por cada pequena coisa. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.